Boa noite a todos. Boa noite. Olha o tibum. Fez efeito só para quem estava presente, viu? Não corte isso, Nina. Para quem está em casa poder acompanhar a alegria de estar presente, abraçar, olhar, ver as caretas da tia aqui, né? No estudo da obra. Voltei. Coisa linda, tibum, né? Hoje, exatamente 16 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília hoje não pode estar presente, mas a nossa irmã Lúcia já está aqui a postos para fazer a recapitulação do nosso último estudo. Dani, vem orar para a gente, Dani. Tibum. Convidar todos a fechar os olhos, visualizar Jesus aqui conosco, os nossos mentores, a espiritualidade da casa. Poder dizer assim a Jesus: amado Mestre, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Ti a força para que ultrapassemos todos os obstáculos que às vezes aparecem para nos tirar do estudo, nos desconcentrar. Mas com o Teu amparo, com a Tua intercessão, nós estamos aqui. Uma coisa nos une, é a nossa vontade, a vontade de caminhar contigo. Então, nesta noite, agradecemos e rogamos que a Tua luz possa nos envolver e nos guiar pelos caminhos da sabedoria e do entendimento das lições do nosso irmão Frederico Figner. Fica conosco, amado Mestre Jesus, e que nós estejamos contigo sempre. Que assim seja. Muito bem. E agora vamos aqui para a nossa irmã Lúcia, que vai fazer a recapitulação do nosso estudo. Bom, nós continuamos aqui no capítulo 16, a palavra do companheiro. E foi feito o item passado, ante bênçãos do serviço. Então, Jacó, ele continua curioso, né, sobre a continuidade dos trabalhos, né, como é que vão ser feitos no mundo espiritual. E antes que ele pergunte, Bittencourt já foi se adiantando e explicando que o serviço se desdobrará junto aos mesmos companheiros e explica que todos aqueles que estiveram em sua companhia nos interesses espirituais formam a legião afetiva e continuarão juntos no mesmo trabalho, só que no plano espiritual. Comenta que nossa ação mental, quando encarnados, é um ensaio para os serviços que nos aguardam depois da morte. Diz que é necessário encontrar a paz dentro de nós, na batalha pela vitória da luz, como Jesus demonstrou quando perseguido e crucificado. E termina dizendo: longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmo. Termina exatamente aí. Obrigada, querida Lúcia. Vamos então retomar o texto, o tema do texto espetacular, as esquecidas virtudes da iluminação interior. O que é uma palavra muito dita e pouco compreendida? Autodescobrimento. O que é autodescobrimento? Como que a gente poderia conceituar a palavra autodescobrimento? Vou simplificar: conversar contigo mesmo. Quando tu conversa contigo mesmo, tu estás fazendo um autodescobrimento. Para eu descobrir a Valquíria, eu tenho que ter com ela um diálogo. Olá, Valquíria, qual é a sua idade? Qual foi o seu estado? Qual a profissão que você exerce? Você é casada, tem filhos? Então, através desse diálogo, eu vou conhecendo um pouco da parte
social da Valquíria. Agora, quando nós fazemos um autodiálogo, né, uma autoconversação, isso é autodescobrimento. Então, eu preciso conversar comigo para conseguir começar a me conhecer. Então, é sempre muito bom essa autoindagação. Por que você falou isso, Maria da Conceição, naquela situação? Conceição, tu já observaste como tu falou com Beltrano? Entendes? Então, essa conversa íntima, ela é de fundamental importância para que eu possa entender o que está por detrás dessa personalidade, dessa máscara, tá bom? Porque a gente aprendeu a usar máscara, já ao decorrer da nossa vida, nós aprendemos a usar máscara. A máscara da profissão, a máscara, muitas vezes, da condição familiar, que você tem que ter aquela posição, e você acaba vivendo com máscara, você vai trocando, agora é essa, agora é essa, agora é essa, e você não tem consciência de quem está por detrás da máscara. Na verdade, quem eu sou? Como é que eu penso? Quais são as minhas ideias? Então, a gente tem sempre que se questionar muito. Eu fiz isso, mas o que está por detrás? Por que eu me prontifiquei a fazer isso? Por que eu me prontifiquei a fazer isso? Por que eu quis fazer isso? A gente precisa fazer essa autoavaliação para nós. E detalhe, perguntar sem se justificar. Tá bom? Vamos lá então. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas é pouco ou é muito? Porque ele está feliz aqui, poxa, eu vou trabalhar, né? Porque ele estava numa situação, meu Deus do céu, não tenho luz nenhuma, né? Mas pelo menos alguma coisa eu vou fazer, eu vou trabalhar no mundo espiritual, né? Tem coisa para fazer. Compadecendo-me de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra, né, ali com a mão direita, e fitando-me bondosamente continuou. Quem que continuou? Quem que está conversando? E quem ficou calado, acha que é quem? Hã? Não, quem está calado é de vocês que não responderam. Porque só algumas pessoas responderam. Quem é que está conversando com Jacó? Ah, tá bom. Eu achei que estavam calados, não tinham certeza, né? Então vamos ver o que Bittencourt vai falar. Lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Porque ele não está lamentando isso. Isso não é uma das coisas que mais incomoda, irmão Jacó? Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de... Sim. E ele colocou esse cima aí com o seu quê? Com o seu quê? Minúsculo. É minúsculo? O meu tá maiúsculo. Mas é da divindade. Seria maiúsculo, porque ele está falando de cima desse que vem da divindade. Então, vamos esticar isso aí. Um parágrafo desse dá uma aula toda. Primeira coisa, lamentar. Gente, não perde tempo com isso, não. Não vai dar em nada. Né? Às vezes, nós precisamos desabafar, que são coisas diferentes. Lamentar, ele passa a ser algo patológico, porque tu fazes isso todos os dias. Essa é a lamentação. A lamentação é algo todos os dias, todo dia. Aí, enquanto tu até foge, nossa, sei lá, vem a Conceição com o nhenhenhê dela. Então, essa é a pessoa que passa a ser patológico. Difere de você precisar desabafar, porque tem um dia que o copo transborda, porque nós somos humanos. Humanos que é um feixe de emoção. Nós somos um feixe de emoções. Então, nós lidamos diariamente com elas. É raiva, é tristeza, é alegria, é medo. Nós somos esse feixe de emoções. E controlar, né, fazer essa modulação não é fácil. É um desafio. Então, tem hora que a gente diz, mano, vem cá que eu vou explodir.
E você escolhe alguém de sua confiança para você desabafar e falar isso. Tem pessoas que não conseguem entender isso, aí vai para o shopping fazer compra e pega o vendedor, coitado. Né? E bababá, bababá, bababá. Ou então vai para a parada do ônibus e pega a primeira pessoa que senta ao lado e ela bababá, bababá. Tamanha necessidade. Porque a gente precisa. Já que a gente não conseguiu vomitar na pessoa, porque a gente, além de vomitar, a gente ia esganar, a gente precisa dar um norte para aquilo. Daí é bom a gente sentar e conversar e vomitar. Então depois ficar, tô ótimo agora, né? Mas porque você tratou, você conversou, você falou desse assunto e isso faz bem. Você não ficou ali ruminando. E tem um dia que a gente quer falar desde 8 da manhã até 10 da noite. A gente passa o dia todo, deixa eu falar da noite, pronto, acabou. Mas aquele dia inteiro eu quis falar daquele assunto. Porque me incomodou, está me incomodando. Não é verdade? E tem coisas que a gente não consegue resolver porque foge da nossa... Foge. Depende do outro. Então ele diz, lamentas não possuir por enquanto. Devemos estar lamentando? Qual é a diferença do desabafar para lamentar? O desabafar, eu chego, falo, desabafo, pronto. O lamentar, isso passa a ser o quê? Repetitivo. Tu está 150 anos fazendo a mesma reclamação. É uma lamenta. Lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Porque ele lamentou só a primeira vez? Ele começou a lamentar desde quando ele viu a professora. Lembra disso? Isso é uma coisa que está incomodando ele. O amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador, qualquer desalento de nossa parte. Então, eu estou num trabalho espírita, é um trabalho, como ele coloca aqui, é um trabalho salvador. Qualquer desalento de minha parte, eu não vou mais não morar. Eu lembro porque o Paulo, não sei não, eu não vou mais não. Já começou, já é um desalento. O que a gente tem que enfiar na cabeça, os trabalhadores, que não é entre você e o outro, é você e a ponte com a Deus é quem está aí? Jesus. Então ele diz, qualquer desalento, olha só, contudo, qualquer desalento de nossa parte, dos trabalhadores, no esforço salvador que estamos fazendo, isso significa o quê? Reação indébita de nossa vontade caprichosa. Eu quero luz. Poxa, eu nem tenho luz, mas puxa vida, eu trabalhei 30 anos, eu não tenho luz. Isso é o quê? Capricho. É a vaidade. Né? De repente eu cheguei aqui e... Paulo, eu preciso conversar, preciso de uma sala. Minha irmã, não tem sala disponível. Como que não tem? Eu sou uma trabalhadora da casa. Não tem uma sala para mim? Pronto. Isso é o quê? Capricho. Então, a gente quer chegar e a gente quer que joguem tapete para a gente passar. Capricho. Grandes coisas que a gente é, né? Capricho. E a gente sofre com isso. Então, ele significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Ele não tem luz por quê? Qual é o desígnio? Para ter luz, porque para ter luz tem um desígnio. Qual é o desígnio de Deus para a gente ter luz? O que me faz ter luz dentro de mim? A capacidade de amar. E o que é amar? Cuidar sem nada em troca. Mas, poxa, tia, ele não estava amando ali, cuidando. Às vezes a gente faz as coisas de mecânica. A Teresa está me olhando. A Teresa está na cantina. Vamos dar o exemplo. Se ela está ali dentro da cantina, entendendo que é um comércio, ela está perdendo a melhor parte. Não é um emprego. Não é uma profissão. É uma voluntária
fazendo um trabalho dentro de uma cantina e que esse trabalho está proporcionando a ela trabalhar algo íntimo. Se ela não fizer isso, ela está perdendo a melhor parte do trabalho. Entende? É isso que nós temos que entender. O trabalho espírita, ele está para trabalhar algo dentro de mim. Dentro de mim. Por que normalmente as pessoas querem logo já dirigir grupo, já quer palestrar, já quer aplicar passe? Que movimento é esse? E vaidade é o quê que ele coloca aqui? Capricho. Capricho, né? Então a gente precisa fazer esse movimento. Olha, eu estou aqui, não é fácil trabalhar com alimento, principalmente quando a pessoa chega com fome. Porque o povo com fome fica agoniado. E eu tenho certeza que tem as dificuldades ali de relação. Porque cozinha com mais de 2 mulheres é uma confusão. Cada um quer fazer de um jeito, do seu jeito. E já começa a confusão. Né? Por isso que a cozinha lá de casa é bem pequenininha. É eu e eu. Né? Entende isso? Mas é ali esse laboratório para eu começar a trabalhar algo dentro de mim. Então, se alguém foi áspero no atendimento e eu me cutuquei, aí tu diz: ei, Conceição, por que tu te irritou quando a pessoa falou isso? Por que tu te sentiu menor? Entende? Esse trabalho é o quê? Dentro. Então, gente, não te revolta contra os soberanos, não, contra os desígnios de cima. É da lei, para ter luz tem que amar. E para amar é cuidar sem nada esperar. E nem aquele que tu cuida, tu tira uma foto e taca ali na rede social. Isso é o quê? Capricho. Olha, eu estou fazendo a caridade, estou dando um rancho. Né? Tá certo, a gente, dentro da atividade, a gente estimula, a gente coloca, a gente agradece. Olha, a gente está aqui, né? Tem a mão solidária, né? Muita gente doa. Aí é bom vocês, olha, a gente está aqui. Você tem que comprovar, prestar conta. Tem que fazer isso. Né? Isso é o quê? Tudo, gente, não é a foto em si. É a intenção. O que é pesado é a intenção. Se a minha intenção é vaidade, se a minha intenção é mostrar que eu estou fazendo bem, já tive a minha recompensa. Entende? Então, tudo é avaliado a... Não nos detenhamos para examinar a exiguidade. O que é exiguidade, gente? Coisa pouca ou coisa muito? Hã? Vê a palavra exiguidade aí para mim. Pesquisa. Eu vou dar trabalho para vocês. Mas não é. Eu quero o conceito da palavra exiguidade. Você vai ver como é difícil. Porque olha o que diz: não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos. Pequenez, insuficiência. Pronto. Olha, escassez, insuficiência, pequenez, insignificância. Os nossos recursos são o quê? Insignificantes. Por mais que eu esteja aqui fazendo bem, me devotando, com cuidado, com isso, com aquilo outro, o meu recurso é insignificante. Porque, na verdade, na condição de estar fazendo algo, eu sou só um cano. Porque o conteúdo que está vindo não é meu, é de quem? É da divindade. Por isso é que ele coloca o quê? Insignificante. E o dia que a gente colocar isso na cabeça, a gente vai ter mais consciência do trabalho. Então não vem de mim, vem por mim. O nosso Cristo já deixou isso bem claro. Ele disse: eu e o Pai somos um. Porque ele estava dizendo, porque não é meu, é do Pai. E quanto mais a gente vai crescendo, mais nós vamos entendendo que não somos donos de nada, mas somos responsáveis por tudo. Nada. Entende? Não nos detenhamos para examinar a exiguidade dos nossos recursos, ou seja, são muitos
poucos, insignificantes recursos. Dilatemo-los. Vamos dilatar quem? Os nossos recursos, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Dilatemos, por exemplo, eu quero aplicar um passe, então eu vou dilatar isso. Como? Eu vou estudar, eu vou entender o que é, eu vou entender o que é magnetismo, eu vou fazer esforço no meu dia a dia para oferecer mãos limpas para o trabalho. Isso é dilatar. Mas a bênção vem da onde? Entende? É isso que ele diz, não nos detenhamos para examinar a exiguidade de nossos recursos. Não fica aí, minha luz, que não é luz. A gente só reflete, porque a luz é de quem? É de Deus. Na verdade, ele ainda não é um espelho para refletir. Mente, espelho da vida. Lembra lá da mensagem do livro Pensamento e Vida? O espelho dele ainda está opaco. Mas a luz que ele vai refletir. Jesus reflete Deus. E eu tenho que aprender a refletir Jesus. Meus irmãos. Quando a gente desencarna, a gente olha para trás, a gente sente uma lesa também, do tempo que nós perdemos e do tempo que nós jogamos as oportunidades fora. Às vezes a gente nasce para fazer uma coisa só, vai lá, foco, vai ter que resolver só isso, não, só isso, é uma coisa só. A gente chega aqui, destrambelha tudo e volta com cara de tacho. Como é que é cara de tacho, hein? Não tem esse ditado? O fulano tá com cara de tacho, né? Como será a cara de tacho? Eu não sei. Mas, ou seja, envergonhado, triste, porque o que tinha de fazer não foi feito. Dilatemo-los, vou repetir, tem que repetir que é para fixar. Dilatemos os nossos recursos, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Está aqui, eu estou te confiando isso. Dilate, sabe dilatar isso? Olha que eu estou te confiando a capacidade da oratória. Dilate isso agora. Olha, eu estou te confiando a capacidade de estudar. Estou te dando todos os recursos para isso. Inclusive uma saúde cerebral. Dilate. Entende? Dilatemo-los, esses recursos, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, o que seria tropelias? É com tropelo, sem tropelo? Como é que é? Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. O que ele quis dizer com isso? Ficou complexo? Né que é complexo? Vamos ticar? Temos dificuldade na vida? Temos. Na agitação carnal, muitos. E o que a gente faz? A gente foge. A gente vê uma dificuldade, a gente quer passar bem longe. Mas é aí que estaria a salvação de tudo. Volta aqui. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes que são suscetíveis de serem encontradas nesses atropelos, nos trilhos apagados e anônimos do vale. O vale é o quê? É um lugar agradável, é um lugar de férias, um lugar iluminado, é um lugar difícil, doloroso, escuro, mas lá muitas vezes, no sacrifício, na dor, é lá que a gente vai encontrar virtudes suscetíveis de ser encontradas. Mas a gente quer adquirir virtude e mérito num forrobodó, descansando, relaxando, não quero trabalho com nada. É isso que a gente tem que entender. Quando a vida está difícil, que ela aperta,
Isso não quer dizer que a gente não vá sentir dor. Nós vamos sentir dor. Eu gosto de comparar com exercício físico. Eu sei que todos vocês adoram exercício físico, vocês são todos sarados. Sabe quando o professor manda fazer aqueles agachamentos? Aí tu faz 30. Aí ele diz, agora segura que nós vamos fazer a isometria. É ficar lá embaixo segurando. Que o músculo o quê? Chega, treme. Mas você vai percebendo que à medida que você vai fazendo, o músculo vai ficando cada vez mais fortalecido. Para que você tenha os quadríceps daqui do femoral, da coxa, tornozeados, bem firme, tu tem que fazer exercício. Pensando que tu não vai conseguir fortalecer. Você vai ter que agachar, você vai ter que fazer o exercício. Quando a gente fala de evolução espiritual, é a mesma coisa. Dói. Porque para nós, espíritos preguiçosos, acomodados, vaidosos, eu vou parar por aqui para a gente não chorar, a gente não quer fazer esforço, a gente não quer fazer o bem, a gente não quer se sacrificar por nada e por ninguém. E quer ganhar força, não ganha. Então, quando a gente está na dificuldade, que dói, que é um esforço, que é uma luta, a gente chora, é isso, mas a gente vai ganhando virtudes ali. Quem gosta de passar a noite no hospital? Mas cada noite que tu passas lá, tu te fortalece e percebe que a noite nem é tão longa assim. Mas se tu não enfrentar isso, tu vai achar que é a pior coisa que tem. Então, vale a dificuldade, nos ensina o quê? Muito. Ali nós vamos, como ele diz, nos tropeços nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão em tais circunstâncias jaz concentrada só sobre o cume da organização social provisória a que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, e esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade, o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo. Menos digno, olvidando, esquecendo completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Então, nós buscamos sempre o tablado, o palco, o microfone, os títulos, o repouso, as férias, o dinheiro, o poder, abrindo mão totalmente das coisas, como ele coloca, do vale, né? Das coisas mais simples, das coisas apagadas, das coisas que você não é homenageado, não é aplaudido, não é reconhecido, mas é aquilo lá que nos traz verdadeiras virtudes. Esse aqui que ele trouxe, vaidade e orgulho. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamo-nos de adquirir, olha só, isso é chicotada. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, ou seja, tu quer ser o dono do espaço, você quer ser o dono lá da caverna, você quer o animal só para você, é só para os teus, é primitivo. Você já viu o cachorro Bob Marley querer dividir o osso dele? Ele não quer nem que o Simba lata, ele quer latir sozinho, porque o dono da casa é ele, e o Simba, por sinal, já desencarnou, desencachorrou o Simba, meu Simbinha. Com 18 anos já voltou o princípio espiritual dele, né? Já deve estar no outro cachorrinho aí, com certeza. Ele já partiu, o Simbinha, quase 18 anos comigo. Então a gente começa a perceber que isso é primitivo. Por isso que a gente diz, não é os animais que parecem conosco, somos nós que parecemos com os
animais. Daí a palavra primitivismo. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir, repete, adquirir o quê? Simplicidade. Que mais? Que mais? Isso tudo é o quê? Eu vou repetir. Dádiva. Agora eu vou ticar para finalizar esse item. É muito bom. Esse aqui eu vou ticar bastante, porque afinal de contas, quem que está falando com a gente? E Bittencourt chegou como? Pouca luz, muita luz. Então, será que ele tem alguma coisa para nos trazer? Então, quando a gente pega um texto da fala de um espírito nobre, é hora de pegar, parar e ir bem calmo. Olha só, cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia. Sem paciência e sem renúncia, que os dois estão juntos, o que mais me tira a paciência é onde está a minha maior encrenca. Se eu não tenho paciência, isso mostra que eu estou zero nessa lição. Aí o que eu faço? Me livro disso. Chega. Acabou. Aí você vai cantar aquela música, começar de novo. Só que talvez não seja no planeta Terra. Numa situação talvez muito pior. É isso que a gente tem que entender. Então, a ideia da reencarnação, quem realmente estuda e entende, ele jamais vai dizer, vou deixar para outra. Se tu vê um espírita falando, eu vou deixar para outra, essa criatura não estudou, não. Quem estuda verdadeiramente, lembra de Jesus. Daí não saireis até pagar o último cetil. Estou junto, Senhor. Cetil por cetil. Paciência e renúncia. Resignação e esperança. Resigna e sabe que um dia aquilo vai acabar. Aquilo vai passar. Dádivas de vida eterna que o herói celestial, o herói aí está com H maiúsculo? Por favor. Nos ofertou aos pés da cruz. Quando Jesus falou, Pai, perdoa, Jesus estava o quê? Crucificado. Ele não estava dando uma lição aqui de pé. Perdoem, meus irmãos. É bom perdoar. Não. Pregado na cruz. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? E você viu que o texto vai embora. O texto vai embora. Alguma colocação, alguma pergunta? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como que a gente poderia conceituar a palavra autodescobrimento? Vou simplificar, conversar contigo mesmo. Então eu preciso conversar comigo para conseguir começar a me conhecer. Primeira coisa, lamentar. Gente, não perde tempo com isso não, né? Às vezes nós precisamos desabafar, que são coisas diferentes. Lamentar, ele passa a ser algo patológico porque tu fazes isso todos os dias.
O desabafar, eu chego, falo, desabafo, pronto. O lamentar, isso passa a ser o quê? Repetitivo. Tu tá 150 anos fazendo a mesma reclamação. O que a gente tem que enfiar na cabeça, os trabalhadores, que não é entre você e o outro, é você e... O que me faz ter luz dentro de mim? A capacidade de amar. E o que é amar? Cuidar sem nada em troca. O trabalho espírita, ele está para trabalhar algo dentro de mim. Dentro de mim. Porque, na verdade, na condição de estar fazendo algo, eu sou só um cano. Porque o conteúdo que está vindo não é meu, é de quem? É da divindade. Por isso é que ele coloca o quê? Insignificante. Porque para nós, espíritos preguiçosos, acomodados, vaidosos, eu vou parar por aqui para a gente não chorar, a gente não quer fazer esforço, a gente não quer fazer o bem, a gente não quer se sacrificar por nada e por ninguém. Das coisas mais simples, das coisas apagadas, das coisas que você não é homenageado, não é aplaudido, não é reconhecido, mas é aquilo lá que nos traz verdadeiras virtudes. Quem realmente estuda e entende, ele jamais vai dizer, vou deixar para outra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão. Agradecemos, Senhor, ao chamado. Estamos ouvindo as lições e fazendo uma autorreflexão. Que nós possamos, Senhor, termos a consciência, assumirmos as responsabilidades e entendermos que estar contigo é sinônimo de sacrifício. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.